Tudo bem, pessoal? Vamos a mais um vídeo, cara. Videozinho de quê? Videozinho de biologia. Legal, né, cara? Esse vídeo, então, é sobre núcleo, DNA e RNA. Estamos aí, né, dando mais uma caminhada para que vocês consigam ver a célula toda, beleza? Cara, então é o seguinte, assiste o vídeo, dá uma olhadinha, faz as questões. Qualquer dúvida, me retorna com um comentário ou no vídeo ou pelo WhatsApp. E, cara, vamos estudar. É isso aí. Um abraço pra vocês. Vamos nessa. Muito bem, pessoal. Então vamos a mais um vídeo, cara, mais um vídeo de conteúdo. E esse vídeo sobre o que, cara? Núcleo, DNA e RNA. Legal, né? E teremos depois um outro vídeo de biologia sobre transcrição, tradução, processo de proteínas, que daí é outra fase. Tranquilo? Vamos lá, então. O que é feito o núcleo, cara? O núcleo, então, ele é feito por uma membrana nuclear ou carioteca, que é a parte de fora ali dele, por um nucleoplasma, que é então o plasma ou citoplasma de dentro do núcleo, tá? Que vai ter várias composições, veremos cada uma delas, tá? Também teremos o nucleolo, que está ali dentro na imagem para vocês, e a cromatina. Então, cada um deles tem uma especificidade, uma função que veremos agora, então, passo a passo. Beleza? Bom, seguinte aqui, então. O núcleo, presente apenas em células eucarióticas, verdadeiro, carioteca, envoltório. Então, são as células que têm um envoltório nuclear. Então, são células eucarióticas, certo? Bom, esse núcleo é envolvido pela carioteca, ou membrana nuclear, tá? Que é formado por uma bicamada lipídica. Então, tem como assim uma bicamada? Tem a parte de fora e a parte de dentro, como se fosse um sanduíche. Beleza? Na parte fora desse sanduíche, dessa bicamada, essa parte de fora vai ser uma continuação do retículo endoplasmático rugoso. Você pensa, como assim? Olha essa imagem aqui, ó. Você consegue ver que nessa imagem você tem aqui fora, ó, o retículo endoplasmático rugoso. Como é que sei que ele é rugoso, Sor? Porque ele tem ribossomos. Sor, como é que eu vejo que ele tem ribossomos, Sor? Pô, tem umas bolinhas aqui, ó, tá? Eu sei que tá ruim de enxergar, mas tem um monte de bolinha aqui, ó. Essas bolinhas são os ribossomos. Então, por isso que ele é retículo endoplasmático rugoso, cara, tá? E como essa parede do retículo endoplasmático rugoso, ela também vai formar a parede fora da carioteca, como é uma continuação dela mesmo, lá na carioteca, na parte de fora, também terão ribossomos, cara. Então isso é importante saber. A parte que envolve o núcleo externo, né, a carioteca na sua parte externa, não na parte interna, na parte externa, ela também apresenta ribossomos que são responsáveis pela produção de proteínas. Lembrando que na outra aula que vocês viram isso aí. Muito bem. Toda a carioteca ela vai ter então poros. E qual é a função desses poros, né, cara? Ela permite a passagem de macromoléculas, moléculas grandes, tipo RNA, proteínas. Então são esses poros aqui, ó. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, deixa eu fazer em vermelho aqui para vocês, né? Aqui estão os poros, ó, poros, 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 e aqui nesses poros então terão a passagem de algum tipo de RNA, não todos, né? E também de proteínas. E nessa imagem você também vê, ó, que aqui, ó, é o HER, que é o retículo endoplasmático rugoso, e nota que ele tem umas bolinhas, essas bolinhas são os ribossomos, está aqui escrito bem pequenininho, mas está ali, tá? E nota que esses ribossomos estão no HER e também na parte externa da carioteca, beleza? Bom, essa carioteca, essa membrana nuclear, ela, como é uma bicamada lipídica, tem a parte de fora e a parte de dentro, como um sanduíche. E a parte do meio, que seria o queijo e o presunto, que se vocês gostam ou não, né? Se não for vegano, você tem que pensar essas coisas assim. Ele chama isso de cavidade perinuclear, que é um vácuo, uma parte entre as duas camadas. Não vácuo, né, cara? Não tem vácuo na célula, mas pensa que é uma parte vazia, teoricamente, tá? Bom, por que é importante a carioteca, esse envoltório nuclear? Ele é importante para separar o hialoplasma do nucleoplasma. O hialoplasma é o citoplasma da célula, a parte que fica de fora do núcleo, então fica entre o núcleo e a membrana externa, isso a gente chama de hialoplasma ou citoplasma, do nucleoplasma, que é a parte dentro, o citoplasma de dentro do núcleo, beleza? Então, esse núcleo isola o DNA da tua célula do resto da tua célula. Então, preserva o DNA, preserva a tua informação genética, que isso é importantíssimo para a gente não ter problemas no futuro, né? Bom, pessoal, esse nucleoplasma, ele também pode chamar de cariolinfa, hialoplasma nuclear ou subnuclear. São apelidos para o nucleoplasma, para o plasma do núcleo, tá? Esse plasma do núcleo, ele é formado basicamente por quê? Por água, proteína, íons, aminoácidos, enzimas e hormônios, certo? Importantíssimo, beleza? E qual é a função dele? Cara, a função dele é de preenchimento,
para você poder dar o volume do núcleo, e também ele possibilita que ocorram as reações, porque sem um líquido, tu não faz reação, cara. Pensa em fazer, sei lá, o suco de saquinho. Tem que ter uma água para o suco de saquinho. Tá? Nessas reações vai ter a duplicação do DNA, a formação do RNA, a duplicação da célula. Então tudo isso é importante, o nosso amigo nucleoplasma. Tá? Agora vem o nucleolo. Quem é o nucleolo que eu não lembro mais, eu não vi na imagem? Ó, é a parte bem do meio aqui, ó. Esse aqui é o nucleolo. Bom, o nucleolo ele é importante para quê? Para a produção do RNA ribossômico. O RNA ribossômico é o RNA que vai até o ribossomo, que fará então as proteínas. Então é fundamental que esse nucleolo ele possa estar presente para que faça o RNA que vai gerar essas proteínas, que o teu corpo basicamente é feito de proteínas, né? Tá? Bom, também coordena o processo de reprodução celular, através assim, de proteínas, que sem proteínas tu não consegue fazer reprodução celular, né? Tá? A ideia dele é que ele é uma forma esférica, bem no meio do núcleo, mas não tem membrana, então ele só é bem condensado no meio do núcleo, beleza? Bom, e é o seguinte, quando é que ele está presente na célula? Quando ela não se duplica. Quando ela vai se duplicar a célula, esse nucleolo tem que se abrir para poder dividir ele ao meio, separar ele. Então, quando a célula não está duplicando, ele está bem condensado, não enxerga. Quando ela está duplicando, ele acaba se abrindo, certo? Agora também temos a cromatina, tá? A cromatina é um complexo de DNA ou RNA e uma proteína. Essa proteína, então, ela faz o quê? Ela faz com que esse DNA ele se enrole em volta dela. E geralmente essa proteína é chamada de histona. Marca esse nomezinho aqui, ó. Geralmente histona é a proteína que está presente na nossa cromatina, beleza? Com essa histona, o DNA ele vai formar então uma... Você nota aqui, ó, fibra de cromatina, tá vendo? Ó, tá tudo bem embolado. Depois tu pode abrir no DNA, abrindo até tu chegar só no DNA. Mas quando está bem embolado aqui, é a histona que faz com que esse DNA fique em volta dela, beleza? Lembrando que o DNA tem uma forma de dupla hélice, mas o DNA é isolado, né? Não na cromatina. Ele vai ter na cromatina, mas não é a histona que faz isso. É as próprias ligações do DNA que fazem ele ter, então, essa dupla hélice. Outra coisa, a cromatina também ela está visível, presente, quando a célula não está se duplicando. Quando ela se duplica, isso tem que se abrir para poder fazer a duplicação do DNA. Então tem que abrir toda essa cromatina, assim como no nucleolo. Beleza? Bom, continuando a cromatina aqui, né? O que ela faz, cara? Ela empacota o DNA. Empacotando o DNA, diminui o volume do DNA e tu consegue armazenar melhor o teu DNA, a tua informação genética, que isso é importante. Bom, a cromatina a gente divide em duas partes. Tem a eucromatina, eu verdadeira, então, né? É a cromatina com DNA ativo. E esse DNA ativo ele vai gerar então a expressão proteica dele, ele vai conseguir fazer a partir dele traduzir isso em proteínas, beleza? E tem a heterocromatina, que é o DNA inativo, ele não consegue gerar proteínas. Uma boa parte do teu DNA não serve teoricamente para nada, porque ele não consegue se traduzir em proteínas. Ele está ali em forma estrutural. E há pesquisas, e acho que vocês um dia vão querer pesquisar isso, quem vai partir para essa área de medicina, área de saúde, né? Farmácia, enfermagem, biologia, escambau 4, assim como eu sou farmacêutico, vocês vão ver que há pesquisas fortes em pesquisar e desvendar o DNA do ser humano, já desvendaram tudo mais, mas por que tem algumas partes do DNA que não tem função de nada? Tem que ter alguma função, cara, ou é só uma parte que, sei lá, vai que dá um pau nela e ela não te incomoda. É uma possibilidade, tranquilo? Bom, agora, cara, vamos ver o DNA. O DNA está escrito em inglês, né? Desoxynucleic acid, mas em português é ácido desoxirribonucleico, tá? Bom, onde é que o DNA está presente, cara? No núcleo, na mitocôndria, em cloroplastos ou livre na célula. E livre na célula só nos procariontes. Então, lembrando, ó, DNA no núcleo de todas as células eucarióticas, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Cloroplastos são células vegetais, não vamos esquecer isso aí, pelo amor de Deus, tá? E quando for uma célula procarionte, está livre no citoplasma, beleza? É uma dupla fita em espiral, certo? Então, pelas ligações, você vê que elas vão formar essa espiral, que é bem legal, bem bonitinho, vocês estão vendo ali, certo? E a função do DNA é controlar a produção de proteínas. Essa é a função dele. Esse DNA vai se transformar em RNA e esse RNA vai lá para fora da célula, vai até o ribossomo e lá ele se expressa, formando então proteínas. Com vários outros RNAs, a gente vai ter que ver cada um deles, cara, é bem legal. Veremos isso na aula de transcrição e tradução, beleza? Bom, o DNA ele tem nessa estrutura três tipos de moléculas. Ele tem as bases nitrogenadas, que são 4, já veremos elas.
A pentose, no caso dele é desoxirribopentose, vamos ver isso aí, e o fosfato, que é igual para o DNA e para o RNA, beleza? Bom, o que é a pentose, cara? Pent são 5 carbonos, ou 5 posições, mas são 5 carbonos, vamos ver aqui, ó, carbono, aqui, peraí, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, pentose, 5 carbonos. Ela é uma cadeia fechada, ela é um heterocíclico, porque tem um O aqui no meio dela, então ela é um anel com um O, então já é um heterocíclico, beleza? E a função dela é fazer o quê? É conectar os fosfatos até a base nitrogenada. Então é ela que se conecta na base nitrogenada e ela que se conecta no fosfato. E esse fosfato que vai dar a estrutura de fora do DNA. Então tu olha aqui nessa imagem, ó, essa fita azul aqui, ó, seriam os fosfatos. E essas pontezinhas aqui no meio seriam as bases nitrogenadas. E entre esse fosfato e essa base nitrogenada está a pentose para conectar os dois. Beleza? Certo? Muito bem. Por que no DNA é desoxirribonucleico? Por que o nome dele é desoxi? Olha só. Desoxirribo, tá? O des é tirar. Tirar o que? Oxi. Aqui, ó, ele tem um hidrogênio e não tem uma hidroxila. Por isso que ele é desoxi. Tirou a hidroxila do carbono número 2. Beleza? Por isso que ele é um desoxirribonucleico. Beleza. O fosfato é o grupo que vai gerar a característica ácida do nosso DNA. E o fosfato ele está aqui, ó, nessa imagem. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Está aqui o fosfato, ó. É o fósforo com 3 ligações simples com oxigênios e uma dupla com outro oxigênio. Então esse aqui é o fosfato clássico e é ele que vai dar a característica ácida. Por isso que é ácido desoxirribonucleico. Esse ácido vem do fosfato. Porque são as outras, né, que fazem a união das duas fitas para dar a dupla fita, são as bases nitrogenadas, porque são bases, né? Mas a característica ácida vem do fosfato, beleza? Bom, quais são as bases nitrogenadas? São 4, cara. A adenina, a timina, a citosina e a guanina, tá? Parece o nome... Cara, se alguém tivesse uns 4 filhas, podia botar o nome das 4 desse, né? Adenina, timina, citosina e guanina, nunca mais ia errar, cara. Olha só, né? Se um de vocês tiver 4 filhas, bote esse nome nelas. Já tem que botar na primeira, né? E já planejar que tem mais 3 no futuro, tá? Bom, essas bases nitrogenadas, a adenina, timina, citosina e guanina, elas são divididas em purinas e pirimidinas. Pá, que sacanagem, quanto nomezinho, né, cara? Velho, não tem, cara. É um monte de nome, tu vai ter que decorar, lamentavelmente é assim que funciona a vida, velho. Tá? Eu sei que tu pensa, cara, quanto nome eu vou decorar? Estudando, fazendo exercício, decorando, fazendo um resumo e vamos lá, certo? Bom, as purinas, elas têm 2 anéis, que vai ser a adenina e a guanina. E as pirimidinas, elas têm um anel só, que é a timina e a citosina, tá? Então, as purinas têm 2 anéis, adenina e guanina, e as pirimidinas têm um anel só, que é a timina e a citosina. Então, tem que decorar isso aí, certo? Quem são as purinas? Quem são as pirimidinas? Purinas, adenina e guanina, pirimidinas, timina e citosina. Tu pode fazer uma frase para isso, né? PAG, né? Paulo ama Guacira. Boa, né? Paulo ama Guacira. E a outra, pirimidina, timina e citosina, né? Sei lá, Pô, agora, né? Paulo tinha calos. Pronto, resolvido, né? Paulo ama Guacira e Paulo tinha calos. E aí já temos, né? As 2 frasezinhas para vocês decorar quem são as purinas e quem são as pirimidinas. Como é que eu vou decorar quem tem 2 anéis e um anel só? A gente pode fazer o inverso, né? Purina, o nomezinho é menor, então tem 2 anéis, o oposto. E a pirimidina é o nome maior, tem um anel só. Mas não sei se vai cair isso para vocês também na prova, acho que não é por aí. O que vai cair é de saber quem liga com quem, porque é diferente, não é qualquer um liga com qualquer um, não é um samba doido aí, cara. Cara, cada um liga com o seu. Exemplo, olha só. A adenina só pode ligar com a timina. Então, olha só, a adenina só pode ligar com a timina, enquanto que a citosina ou a guanina só pode ligar com a citosina. E como é que nós vamos fazer isso aqui, cara? Como é que nós vamos lembrar essa brincadeira? Bom, na escola, eu lembrei de uma forma, mas depois eu puxei para cá, lembrei de outra. Mas assim, ó, como é que eu vou lembrar o AT?
Agnaldo Timóteo, o nome de um cantor antigo, talvez vocês conheçam ele, se não conhecer, pergunta para os teus pais, eles devem conhecer o Agnaldo Timóteo, certo? E ali embaixo, como é que eu vou decorar o G e o C? Gal Costa. Ah, Gal Costa deve saber quem é, né, cara? Não tem como saber quem é Gal Costa. Então, velho, ó, é isso aí. Agnaldo Timóteo e Gal Costa decorou as duas conexões. E sempre, o A liga com o T liga com o A, o G liga com o C e o C liga com o G. Exemplo, olha só. Se eu botasse vocês aqui uma fita, deixa eu até virar aqui a página aqui e vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui para vocês. Ó, vou botar uma fita aqui, certo? Ó. A, T, C, G, C, tá? Isso aqui é uma fita, beleza? Isso aqui é um lado da fita, tá? Então é uma das duas fitas, porque lembra que o DNA são duas fitas, né? A gente até posso fazer aqui, ó, a fita aqui e as conexões, beleza? Agora, como é que eu formaria a outra fita, que seria a fita molde, né? A fita espelho. Veremos isso na duplicação celular, tá? Lembrando, ó, para ligar no A, eu sou obrigado a ligar com o T. Para ligar no T, eu tenho que ligar com A. Para ligar no G, no C, eu ligo com G. No G, eu ligo com C. E no C, eu ligo com G. Pronto. É isso aí. Tem que recordar que são assim as ligações, né? Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Não se esqueça disso nunca. Beleza? Muito bem. Só que não é só saber quem liga com quem. Lógico, cara. Tinha que complicar, cara. Aqui, ó. Podemos ver que aqui, ó, a adenina tem dois anéis, com a timina com um anel só, e elas só fazem duas ligações. E como é que essas bases nitrogenadas se ligam? Que são essas ligações que seria aqui assim, ó, para vocês, ó. Aqui, 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 tá? Como é que se ligam essas duas fitas? Que elas têm que se unir de uma forma, tem que dar as mãos de uma forma ou outra. Elas se dão as mãos por pontes de hidrogênio. Se tu está ligado um pouco em química, deve lembrar que ponte de hidrogênio ocorre entre, para ter uma ponte de hidrogênio, tem que ter o hidrogênio ligado em um desses três, que é o FON. Vocês devem ter visto isso no primeiro ano de química, cara, certo? Flúor, oxigênio e nitrogênio. E como elas são bases nitrogenadas, se elas são nitrogenadas, elas têm o quê? Nitrogênio, cara. Então, essas pontes de hidrogênio são conectadas entre o hidrogênio, o oxigênio também, né? Porque temos aqui, digamos, ó, aqui no caso, ó, e o nitrogênio. Tranquilo? Temos então aqui as pontes de hidrogênio que unem essas duas bases nitrogenadas. Quando for a adenina com a timina, só tem duas ligações. E quando for a guanina com a citosina, ou vice-versa, são três ligações. Agora tu para e pensa comigo. Digamos que eu queira desmanchar essas ligações. Qual das duas seria mais fácil? AT ou CG? Cara, a mais fácil para tu desmanchar é AT. Por que a AT é a mais fácil de desmanchar? Só tem duas ligações, só tem duas pontes de hidrogênio. Então a mais fácil para tu desmanchar, né? Então a mais fácil para desmanchar é essa aqui, ó. Mais fácil de desfazer. Certo? Sempre AT é mais fácil porque só tem duas pontes de hidrogênio. Em compensação, a CG ou GC tem três pontes de hidrogênio, a dificulta um pouquinho a quebra delas. Beleza? Muito bem. Muitas vezes aparece em algumas questões o sentido da vida. Como assim o sentido da vida? É o sentido que ocorre quando há a síntese do DNA. E esse sentido da vida é sempre da posição 5 para a posição 3. Dificilmente vão te perguntar por que isso, mas decora. O sentido da vida é da posição 5 para a posição 3. Por quê? A síntese começa na posição 5 da tua pentose para a posição 3. Começa conectando na posição 5, faz a síntese e ela acaba na posição 3. Que está aqui as posições, ó. Cadê aqui a pentose? Aqui a pentose, ó. Ela começa conectando essa posição 5 e a última pentose do teu DNA, ela vai acabar na posição 3. Por isso que o sentido da vida é 5-3, que é o sentido da síntese do nosso lindo DNA. Beleza? Decora isso aí, né? Dá um pause, copia essa brincadeira para que tu entenda melhor. Shows. Vamos agora para o RNA, cara, certo? Bom, o RNA é chamado ácido ribonucleico. Por que ribonucleico? Porque ele não foi retirado
da pentose a hidroxila que retiraram lá que a gente viu anterior do nosso DNA, né? A diferença do DNA para o RNA é que o DNA é uma dupla fita, já o RNA é uma fitinha só, tá vendo ali, ó? E nessa jogada há uma troca de base nitrogenada. No DNA é a timina, certo? Já no RNA nós teremos a uracila. Então aqui é uma troca, né, de timina por uracila. Então, cara, na hora de formar o nosso RNA vai ser diferente, ó. A adenina conecta com a uracila e a guanina conecta com a citosina. Como assim? Nós temos que ver depois a parte de transcrição e tradução, e nela então, nós vamos ver então, como é que é formado o RNA, certo? E o RNA é formado assim, tu pega uma fita de DNA, tu abre a fita de DNA, nessa uma fita que está aberta, tu vai conectando, formando um outro RNA, mas tem que fazer esses pareamentos, e faremos isso em outro momento, sem estresse, tá? Beleza? Não se preocupe que a próxima aula de biologia será isso aí. Bom, quais são os tipos de RNA? Nós temos o RNA mensageiro, certo? Que é formado na tradução, lembra que eu falei para vocês, a tradução, certo? Que ele vai ser um espelho invertido do DNA. Então, se o DNA é A, nele vai ser U. Se aqui é G, aqui vai ser C, entendeu? Vai ter essa transcrição, essa tradução, e veremos isso daqui a pouco, né, numa próxima aula de biologia, certo? E a função dele vai ser sair do núcleo e ir lá para fora, para o ribossomo, para codificar as proteínas. Tranquilo? Tem o RNA transportador, certo? Que ele vai ser, a função dele vai ser capturar os aminoácidos no citoplasma e levar até o ribossomo. E teremos o RNA ribossômico, certo? Que vai ser o RNA que vai formar o ribossomo. Veremos na aula de transcrição e tradução tudo isso direitinho, não se preocupem, tá? Aqui é só o tipo de RNA sem estresse. E, cara, fechando essa brincadeira aqui, eu sei para vocês alguns exercícios. Legal vocês fazerem, dar uma treinada, cara, que é show de bola, beleza? Então tá aqui o número 1, façam na boa. Aqui o número 2, lindão, né, tudo mais. Aqui o número 3, ó, bonitinho para tu fazer esse esqueminha aí, né? Aqui o número 4, interessante uma questão dessas. Pensem bem sobre ela, tentem fazer. E aí, se não conseguir fazer, depois tu olha a resolução lá, que é bem legal, tá? Mas tentem pensar essa aqui, eu deixei para vocês pensarem ela, beleza? E aqui a questão 5, que eu te dou ali, né, uma fita, e aí tu vai tentar fazer o oposto, que nem eu fiz com vocês lá quando eu fiz as 2 fitinhas, certo? Bem legal de fazer, bem show, tranquilo? E aqui o gabaritinho para vocês. E pessoal, eu acho que é isso, né? Qualquer dúvida que ficou pela aula, cara, manda mensagem para mim, não se acanhe. Pode ser no vídeo, pode ser pelo meu WhatsApp, manda mensagem que eu ajudo vocês. Certo, pessoal? Eu acho que é isso aí então. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.